Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do CEDERJ. Meu nome é Claudine, sou mediadora de redação. Hoje vou dar continuidade ao conteúdo de introdução do texto dissertativo que eu iniciei na aula passada. Lembrando que esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila de redação. Na última aula, nós vimos o que é a introdução, qual a sua função dentro do texto dissertativo, e eu apresentei para vocês as duas partes internas da introdução, que são, respectivamente, contextualização e direcionamento. Nós falamos sobre o tipo de direcionamento, nós falamos sobre os tipos de tese que giram em torno do direcionamento, como trazer essa tese para dentro da introdução e fazer com que ela se desenvolva ao longo dos parágrafos. E hoje eu vou dar atenção aos tipos de contextualização. Lembrando que a contextualização é muito importante, porque é a primeira etapa do texto, então ela que vai chamar a atenção do seu leitor. Quanto mais criativa, mais complexa é a contextualização, melhor e mais expectativas serão criadas a respeito do texto que você produzir. A apostila de vocês traz 6 estratégias de contextualização, que representam formas de iniciar a introdução, de iniciar o texto dissertativo, e cada uma delas tem as suas características, ok? Na apostila vocês vão encontrar a estratégia tradicional, a estratégia fotográfica, a estratégia jornalística, a estratégia histórica, a estratégia cultural e a estratégia conceitual. Nos slides da aula de hoje, vocês vão ver exemplos que correspondem a cada uma dessas técnicas, a cada uma dessas estratégias, para que vocês visualizem melhor o funcionamento delas na prática textual e compreendam as suas finalidades, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Nesse primeiro slide, vocês vão ver os dois primeiros exemplos, que correspondem respectivamente à estratégia tradicional e à estratégia fotográfica, ok? Ambos estão relacionados ao tema as manifestações populares na construção da democracia. Por uma questão de tempo, eu não vou ler a introdução completa, eu vou dar prioridade à parte da contextualização que está em negrito em todos os exemplos. Só para esclarecer, por se tratar do mesmo tema, eu peguei exemplos que trazem uma única tese, que é uma tese implícita, que gira em torno de um desenvolvimento mais complexo do que os termos apresentados aqui nessa parte final da introdução. Vou ler o primeiro exemplo da estratégia tradicional, me acompanhe. Muito se tem discutido na imprensa e nas redes sociais acerca das manifestações contra o aumento das passagens de ônibus em diversas cidades brasileiras. O que se vê, em geral, são imagens de terror que incluem bombas de gás lacrimogênio e saco de lixos queimados. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um panorama da realidade. O tema, ele vai ser abordado a partir de uma perspectiva mais genérica, uma perspectiva que se baseia no tempo presente. Por isso que, às vezes, a gente encontra recursos linguísticos como muito se tem discutido, atualmente, hoje em dia, porque a fonte do conhecimento, a fonte de informações sobre o tema proposto e sobre as possíveis abordagens vai partir da realidade e de uma descrição abrangente de como esse assunto tem sido visto na sociedade. Um ponto negativo, se é que eu posso dizer negativo, desse tipo de estratégia de contextualização, é que ele é muito comum. Os alunos, às vezes, têm dificuldades e optam por fazer esse panorama por compreenderem que ele é mais simples e que ele é mais acessível a partir dos dados que se tem tanto nos textos motivadores quanto na leitura de outras ferramentas, de outros textos que vão ajudar no desenvolvimento da redação, ok? Então, essa estratégia acho que é a mais conhecida, é a que os alunos mais utilizam, e justamente por isso, por ser muito recorrente, não cria tanta expectativa assim. A segunda estratégia, a estratégia fotográfica, ela é um pouquinho diferente, mas é bastante útil também, porque opta por iniciar a redação de uma forma mais criativa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tropas de choque, bombas de gás lacrimogênio, escudos e cacetetes. Quem assistiu às imagens que marcaram os protestos recentes em São Paulo não se surpreendeu com a truculência e com o reducionismo que distribuiu rótulos de vilões e mocinhos. Como vocês podem ver, a estratégia fotográfica se diferencia bastante da estratégia tradicional. Primeiro porque ela opta por selecionar imagens
exemplos logo no início, que vão suscitar na mente do interlocutor, do leitor, aquela situação que é para ser descrita, ok? E logo em seguida vem uma breve explicação sobre aqueles exemplos, porque afinal a estratégia fotográfica ela só se constrói quando reúne essas duas partes. A primeira, das pontuações, das imagens, das fotografias, como vocês quiserem chamar, e a segunda, da explicação que gira em torno dessas imagens, desses apontamentos. Ok? Eu costumo falar com os alunos que a estratégia fotográfica ela demonstra um pouco mais de criatividade e ela chama a atenção do leitor porque quando menos se espera, o leitor fica diante de cenários que ele conhece, mas esses cenários são valorizados, são postos à frente daquele tema. Então, além de ser criativo, é curioso, é atraente, ok? E faz refletir logo no início da introdução, logo no início da redação. É importantíssimo que para que exista uma estratégia fotográfica, haja a enumeração desses itens, ok? Que podem ser separados por vírgula, por ponto e vírgula. E logo em seguida uma breve explicação sobre como esses itens são aplicáveis. Se não houver essa breve explicação, não é uma estratégia fotográfica, ok? Eu acredito que uma dificuldade comum é justamente selecionar os melhores exemplos para serem colocados no início da redação e explicá-los com a síntese necessária, porque o aluno tende a desenvolver um pouco mais e ocupar mais linhas do que o necessário na introdução. Bom, nesse segundo slide vocês vão ver a sequência, que é estratégia jornalística e estratégia histórica, ok? Mais uma vez, exemplos do mesmo tema, que é as manifestações populares na construção da democracia. Vou ler a estratégia jornalística para a gente comentar um pouco. Em junho deste ano, diversas cidades brasileiras foram tomadas por uma onda de manifestações populares detonadas pelo aumento do preço das passagens de ônibus. Por muitos dias, presenciamos imagens de terror que incluíam bombas de gás lacrimogêneo e sacos de lixo queimados. Como vocês podem ver, e o próprio nome já diz, a estratégia jornalística é aquela que faz com que o leitor esteja diante de uma informação muito difundida a respeito daquele tema, ou seja, um fato, uma notícia. Okay? Eu costumo comentar com os alunos também que a estratégia jornalística, para que ela seja bem utilizada, é preciso que a notícia tenha grande relevância dentro daquele tema e tenha sido difundida o máximo possível. Uma notícia local, uma notícia de bairro, não é tão interessante porque você não vai poder se ocupar devidamente dela na contextualização. O aluno tende a explicar muito, a trazer muitos detalhes. Então, quando ele traz um fato que não foi muito noticiado, ele precisa trazer mais informações que o necessário e isso pode prejudicar completamente a introdução. Acho que a grande dificuldade dessa estratégia é trazer um fato muito útil para esse tipo de contextualização e saber sintetizá-lo do modo adequado, ok? A estratégia histórica é um pouco parecida, só que diferentemente de notícias, eu tenho fatos históricos de grande relevância também, fatos que foram disseminados, fatos que constam em livros de história, em discussões sobre esse assunto, ok? Vou ler o exemplo com vocês. Em junho de 1968, a manifestação estudantil em frente à Embaixada Americana, no Rio de Janeiro, terminou com dezenas de mortos e cerca de 1.000 manifestantes presos. Quase 45 anos depois, em junho de 2013, o ápice de uma onda de protestos em São Paulo resultou igualmente em repressão violenta e desmedida por parte da polícia militar. Ok? Eu tenho uma estratégia histórica, eu tenho um fato histórico de grande relevância e que está intimamente associado ao tema, e esse fato histórico está ancorado num fato recente. Claudine, eu preciso sempre fazer essa articulação? Não precisa mencionar dois fatos históricos, um mais antigo e outro mais recente. Mas é importante que você, ao mencionar um fato, ao descrever um fato histórico, saiba relacioná-lo ao tema. Então, trazê-lo para a nossa realidade. O que é legal desses dois, na verdade, o que é legal de todas as estratégias que vocês vão ver, é que há uma demonstração de multidisciplinaridade muito grande e há uma possibilidade de inserir o repertório sociocultural, que é um elemento que vocês provavelmente já ouviram falar e que diz respeito ao conhecimento de mundo, ao conhecimento externo. Esse último slide traz as duas últimas estratégias de contextualização que a gente vai ver.
a estratégia cultural e a estratégia conceitual, ambas também do mesmo tema. Vamos lá. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Em 1968, os versos de Geraldo Vandré eram a mais completa tradução do inconformismo dos brasileiros de maneira geral e dos jovens em particular. Em junho de 2013, os protestos detonados pelo aumento dos preços das passagens de ônibus revelaram o retorno desse espírito de contestação. Gente, estratégia cultural nada mais é que trazer para a redação qualquer elemento cultural que vocês acreditem ser relevante para esse texto. Bom, no exemplo citado, vocês puderam ver a letra de uma música, mas é possível que vocês coloquem também um poema, que vocês coloquem fragmentos de algum livro, alguma citação que seja interessante para trazer mais recursos visuais para o texto. Vocês podem mencionar também filmes, séries, peças de teatro e qualquer outra forma de cultura que seja útil e que tenha relação com o tema proposto, ok? Estratégia conceitual. De acordo com livros e dicionários, a democracia é o sistema de governo em que o poder emana, direta ou indiretamente, do povo. Nos últimos dias, boa parte dos brasileiros deu prova de que pretende finalmente fazer valer o sentido dessa definição. A estratégia conceitual, gente, ela é bem interessante porque nela vai ter um conceito. Esse conceito pode ser muito difundido, pode ser um conceito mais restrito a alguns grupos sociais, mas é legal que já no início do texto você esclareça algo para depois trabalhar esse termo dentro da redação e desenvolvê-lo junto com os argumentos. Nesse caso, eu tenho um tema que fala de manifestações populares, logo de direitos, e a introdução traz o conceito de democracia, que é um conceito muito conhecido. Então tomem cuidado, porque a dificuldade que vocês podem ter é definir algo da forma correta, da forma adequada, ok? Bom, essas foram as 6 estratégias de contextualização que estão na apostila de vocês. Qualquer dúvida, procurem os seus respectivos mediadores. Foi um prazer estar com vocês explicando essa parte tão importante da redação que é a introdução. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando e em casa, ok? Até breve!